troca de conhecimento, de tecnologia, e para isso nós estamos propondo, como é que eu tenho essa densidade? Tendo edifícios multifamiliares, mistos ou apenas de residência. Nós não podemos ter loteamento fechado nessa porção do território. A proposta aqui é outra. Nós temos um monte de outras áreas da cidade onde o loteamento fechado já é permitido. A ideia aqui é que a gente não tenha muros. E o unifamiliar, o loteamento fechado, leva uma densidade muito baixa. É uma casa a cada 250 metros quadrados, quando não é tão grande. Então, se a gente pensa nisso dentro do todo, a gente vê que, tirando essa densidade mínima, a gente não consegue as oportunidades de negócios, a gente não consegue aquele trânsito de pessoas caminhando e fomentando a energia positiva nas ruas, né? Estamos propondo uma porcentagem maior de áreas públicas no momento do parcelamento do solo. Só que, por outro lado, estamos propondo um aproveitamento maior do terreno, do lote, quando a gente não exige recuos obrigatórios, por exemplo. Vou falar melhor sobre isso daqui a pouco. E a transposição entre quadras. Então, você pode ter uma parte, numa área hospitalar, por exemplo, a internação e os laboratórios para o outro lado, com uma transposição aérea, como a gente viu no vídeo. Calçadas mais largas, para facilitar a circulação de touros. Parque ambiental das Anhumas, na beira do Ribeirão Anhumas. E os espaços semipúblicos, que foram aquelas fruições públicas que eu mostrei os exemplos. E estamos não exigindo vagas de veículos, mas sim exigindo algumas vagas de bicicleta. Nós não estamos proibindo vagas de veículos. E não estamos proibindo recuo, mas não estamos exigindo. É a construção, o interesse daquela edificação é que vai dizer. Às vezes você está fazendo uma edificação para universitários que não tem carro. Você é obrigado a fazer uma vaga de garagem que a prefeitura exige, né? E a gente perde um espaço precioso com isso. Então aqui, por que das calçadas adequadas? Porque o que a gente tem aqui hoje é isso aqui. Isso aqui é Campinas. Isso aqui é na Norte-Sul, atrás da Norte-Sul. Essa calçada tem 30 centímetros. É claro que um pedestre vai andar aqui na rua. É claro que um cadeirante não anda aqui. Aqui só anda quem é obrigado a descer do ponto de ônibus de um lugar para o outro, porque qual é o interesse de você andar no meio desse monte de muro, numa calçada inteiramente inóspita e árida? Qual é a lógica da gente ter esse espaço todo que poderia ter oportunidades econômicas e sociais com muros, né? A sensação de segurança, ok, mas para o lado de cada muro, a gente tem uma cidade inóspita, né? Então, a gente está tentando mudar esse paradigma. Nós estamos tentando mudar essa realidade. Como? Com menos muros, com uma relação melhor entre as construções. Isso daqui são exemplos aqui de Campinas. Isso aqui é uma avenida enorme, bonita, com calçadas, planas até. E olha dos lados aqui. É muro. É muro. A gente não tem nada, ninguém anda aqui. Aqui ninguém anda. Como é que a gente pode imaginar um desenvolvimento sustentável, inteligente numa área como essa? Nós estamos propondo para o mercado, para que os conselhos aqui avaliem, uma mudança de comportamento, enxergar essas interfaces entre o público e o privado com um outro olhar. Tem outras áreas da cidade onde isso ainda pode acontecer. A ideia é que aqui não. Essa é a proposta, tá? E a questão dos recuos, né? A expectativa é que a gente tenha aquele modelinho tipo americano, subúrbio americano, né? Recuo, jardinado, bonito, mas a realidade é isso aqui, ó. A pessoa faz o recuo, depois enche de puxadinho, espera uma lei de regularização, regulariza a construção na prefeitura, ou então deixa descoberto e usa para vaga de manobra, área de manobra e estacionamento do carro. Aí o carro vai sair, ele dá ré aqui no calçada e expõe o pedestre, que já não tem muita condição de andar, né? Nós estamos propondo que não é obrigado recuo. Você pode construir a sua construção no alinhamento, não na calçada, no alinhamento. E embaixo, no térreo, você faz esse espaço de fruição pública, com áreas dinâmicas, com oportunidades diversas, para que as pessoas consigam fazer mais coisas a pé e menos coisas de carro. Embora o carro sempre, é difícil imaginar a vida sem o carro, a ideia é reduzir a dependência da gente para o carro, né? E aquela história do vídeo dos prédios de até 7 andares, né? O que é isso? É comprovado que prédios mais altos, acima do 5º andar,
se perde a relação do morador, do usuário daquele ambiente com o térreo. É comprovado que áreas onde você tem prédios mais baixos, com essa sensação de pertencimento, você tem muito mais possibilidades de negócios e estadia e bem-estar no térreo desses edifícios e nas calçadas e nas áreas públicas, né? Quanto mais pessoas circulando, mais segura é aquela região. Quanto mais erma, quanto mais vazia, mais perigosa ela é. Aí a gente começa por muro, começa por câmera, começa por aquela coisa assim e aqui, olha, quando você tem um prédio alto, sem conexão com a calçada, fica essa coisa assim, parece que você entrou numa bolha, que é a sua moradia, e a cidade deixa pra lá. Depois a gente, uma hora, vai ter que voltar para esse mundo cão, mas por enquanto eu tô aqui na minha bolha. A gente está propondo uma coisa mais harmônica. A ideia é essa. O parque, como eu já falei, que a ideia no entorno do Ribeirão em Unas, a gente tem um parque com, inclusive, associado a experiências das universidades, para que ali a gente tenha até mesmo um espaço de pesquisas, né, ao ar livre, e tecnologias como soluções baseadas na natureza. O que é? Por exemplo, isso aqui é um jardim de chuva. Ao invés de você descarregar toda a água de chuva de uma vez numa tubulação de drenagem de água pluvial, você tem esses jardins de chuva que vão absorvendo aos poucos a chuva vai indo mais lentamente para a rede de drenagem, e quando não está chovendo aqui é um jardinzinho, né? É uma coisa mais bonita do que só aquele pavimentão da calçada. Estamos propondo também, porque, poxa, vocês só prédios de 7 andares, pode ser que isso não seja tão boa ideia. Mas a gente está propondo que, se o empreendimento aderir à questão dos parâmetros inovadores, poderíamos ter, primeiro, quais são esses parâmetros inovadores? Você ter áreas públicas no parcelamento do solo acima do mínimo exigido pela lei, espaços de fruição pública acima do mínimo exigido pela lei, e assim vai essa lista que fala uso misto com a fachada ativa no térreo. Fachada ativa é você ter as aberturas, vitrines, lojas, entrada de estabelecimentos comerciais acima de 50% no térreo. Você fazendo esses itens, você passa a ter direito, por assim dizer, a uma ampliação da zona de centralidade, que é a zona que você pode ter uso habitacional. Você pode ter ruas compartilhadas, onde você ocupa esse espaço de sistema viário com menos metros quadrados de uma forma mais harmônica. Você tem uma edificação icônica junto com os demais de 7 pavimentos, sem limite de altura. Então, nessa aqui você pode fazer um edifício icônico que marque o seu empreendimento. Quadras e lotes maiores, desde que nessas quadras você tenha as fruições públicas, onde você passa pelo meio dos prédios, como a gente tem aqui na prefeitura, né? A gente passa aqui por baixo da prefeitura, debaixo do prédio, né? É mais ou menos não, é exatamente isso que seria uma fruição pública e uma possibilidade de uma densidade habitacional maior. De maneira geral, em relação à Lei 208, a gente tem uma série de questões que a gente está colocando aqui como diferenciais, né? Então, a não exigência de recuos nas edificações, a menor exigência de vagas, né? Veículos não vão poder ficar situados ali no recuo, tem que entrar o carro ali no recuo, a manobra não é permitida, justamente para a gente não ter aquela sensação de vulnerabilidade do pedestre quando ele circula. A edificação tem que ser em lote, não em gleba. Isso já é uma questão, até um retorno a uma demanda do Ministério Público, que há muito tempo nos exige essa regra, e é claro que faz todo sentido, porque é no loteamento, no parcelamento do solo, que as áreas públicas são destinadas, né? O CA básico das edificações seria o seguinte: na ZAI, Zona de Atividade Econômica, nós já vamos ver o mapa, o CA básico é 1,5 nas EC, meio nas EC, desculpa, me confundi aqui. O CA máximo vai para 1,5 na ZAI e 1,5 nas EC, ou 2 nas EC, se a gente tiver inserido num projeto inovador. Então, é mais um incentivo aí para o projeto inovador, tá?
As áreas públicas de 6%, sendo 30% em área permeável de loteamento, na nossa lei de hoje é 4%. Essa região tem muitas áreas com APPs e tudo mais, então fatalmente já passam do mínimo de 4%, já chegam nos 6%. A ideia é, fizemos vários estudos, como você não tem a exigência de recurso, de uma série de outras regras, o lote você aproveita muito mais. No final você tem mais metros quadrados para negociar, para trabalhar no mercado, do que com a regra atual. E nesse sentido seria muito legal se os presentes aqui da construção civil fizessem algumas simulações e trouxessem alguns feedbacks para a gente. Nós fizemos aqui o nosso, né, gostaríamos de ouvir a opinião. Os 20% da área permeável, né, sendo que metade dele, dentro do lote, pode ser por sistema de infiltração. A ideia é que a área permeável em áreas na lei de desocupação solo varia por zoneamento, mas chega até 60%. A nossa ideia é, nós já estamos colocando zoneamento área permeável nas áreas públicas, para a gente poder ter uma área permeável no lote fixa de 20%. Seção do espaço aéreo, que é aquela passarela, né? Tamanho de quadra maior nas áreas, né? Porque pela lei de uso é 180 por 180, a ideia é 500 por 500. Uso misto na centralidade. Hoje, na região do RIDES, é uma zona de atividade econômica. Ali não é possível a aprovação de moradias, de uso habitacional. A nossa ideia é que na zona de centralidade, sim, poderá a habitação. Poderá não, é desejado, inclusive, para a gente ter a mescla de usos. A altura de 7 pavimentos, já falei. Habitação de interesse social, muitíssimo, muitíssimo bem-vinda, e não pagará outorga onerosa de nenhum tipo para que se instale ali. As diretrizes viárias são as que a gente já tinha no plano diretor e na lei 207, com alguns ajustes feitos tanto para compatibilização com o Master Plan do RIDES, quanto ao fazermos o cadastramento de várias áreas, a gente começa a ver a necessidade de alguns pequenos ajustes e adequações, né? Então, aqui seria o nosso dote principal aqui, né? Então, quem vem ali da região do Alphaville faz a transposição futura aqui na região do loteamento Arborais e sobe, passa do lado aqui do CPQD, que está mais ou menos por aqui, e sobe lá para a região, indo para Jaguariúna, um trajeto que não pela rodovia, né? Quem vem ali da região do Shopping Dom Pedro ou do centro de Campinas, sobe e se engata aqui. Eles passam atrás da escola Sabes e não na frente, para a gente não ter a trepidação que não é conveniente na região do CNP, que é o nosso laboratório de micropartículas. Aqui na frente da PUC, nós temos um eixo do DOT. Ele não está interligado por dois motivos. O primeiro é porque essa via já é pertencente à PUC, aqui nós temos uma ampliação, mas a gente tem uma transposição muito difícil de acontecer aqui, não é impossível, mas a gente sabe que não é tão já que ela vai acontecer, é uma declividade enorme aqui na região do Ribeirão das Anhumas, e aqui atrás do CPQD nós temos o linhão que está praticamente colado no CPQD, então nós temos ali uma dificuldade de achar um espacinho para pôr uma das pistas, a outra pista cabe. Mas essa pista do lado de cá a gente ainda precisa fazer algumas tratativas com a CPFL e alguma conversa com o CPQD para ver se a gente consegue uns metrinhos quadrados aqui pro lado de cá. Pode ir, Fê. Aqui é uma imagem do mapa do Parque das Anhumas, que consiste praticamente nas APPs e planícies de inundação. Aqui é uma imagem para vocês verem do RIDES, do Master Plan do RIDES, né, que se preocupou com as conectividades, está bem de acordo com os mapas de conectividade do verde, está bem em sintonia. O nosso zoneamento é esse, então nas faixas vermelhas a gente pode uso habitacional, são 200 metros para cada lado da via, do eixo do DOT. Essa faixinha achurada aqui, ó, é aquela que quem for um projeto inovador, essa área que é ZAI, passa a ser zona de centralidade. Então, você tem mais uns metros aí que você consegue ter uso habitacional nessa região. Pode passar? Aqui é só algumas imagens para mostrar a parceria do BID,
para mostrar como é que a gente foi caminhando junto, né? O escritório coreano apresentou uma proposta, a gente falou que faltava a nossa ligação norte-sul, prevista desde o plano diretor. Eles adequaram, fizeram uma ligação norte-sul, que está muito compatível com a nossa ligação norte-sul, quer dizer, são escalas diferentes de proposta do que é um master plan para o que é uma lei de uso e ocupação do solo, né? Então, a lei de uso e ocupação do solo, ela põe um zoneamento. O master plan vai lá e detalha dentro desse zoneamento as porcentagens de que tipo de uso, a tipologia das edificações, como é que a gente vai fazer, que etapas, como é que a gente começa, mais ou menos quanto custa. O master plan vai chegar nesse detalhe. A lei de uso e ocupação do solo não vai não tem esse perfil, né? A lei de uso e ocupação do solo, pode passar a próxima. A gente tem o mapa dos diretrizes viárias aqui com a foto aérea, porque muita gente quer se achar na coisa. Isso tudo vai ficar disponível na internet para que todo mundo olhe. A gente está à disposição para tirar qualquer dúvida. A ideia, então, é que nos eixos do DOT a gente tenha aquele buffer que eu falei do zoneamento. E por quê? Porque aonde é o eixo do DOT, o que é eixo do DOT? Desenvolvimento orientado pelo transporte. É aqui que a gente vai ter o transporte público, o trânsito mais intenso e aonde os negócios tendem a dar mais certo, né? Então, é isso. Fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigada. Muito obrigado, Érica. Convido agora para que eu componha a mesa novamente a secretária Carolina Malacat. E vamos abrir para as perguntas. Se alguém tiver aí algum questionamento, por gentileza, dirija-se à secretária. Mais alguém para a mesa, secretária? A senhora gostaria? Só a senhora. Ok. A Flós e o Kelly pediu desculpas, né? Porque eles estão com outras agendas que o prefeito até solicitou, mas se tiver algum questionamento com relação à gestão ou à questão da parte da legislação de incentivos às empresas em tecnologia, a gente anota e depois encaminha aos secretários para responder, ok? Então, Conceição, você está com o microfone, por gentileza, tem um aqui. Nós temos a primeira pergunta. Eu acho que seria importante a gente fazer um bloco de 3 perguntas, né? E aí a gente vai respondendo assim que a medida das perguntas vão acontecendo. São 3h30, eu acredito que até umas 4h, meia hora, a gente consiga fechar essas perguntas e respostas, tá ok? Tem o senhor, se vocês puderem nos identificar com o nome e a entidade, porque nós estamos fazendo um relatório, uma ata dessa reunião também, tá bom? Muito obrigada. Qual é a ordem das solicitações? Aqui cresce o professor Eduardo e a Laura. Primeiro aqui, Eduardo e a Laura. Boa tarde. Eu sou Milton, delegado Cresce. Estão me ouvindo? A pergunta, eu comecei a trabalhar na Telebrás em 84. Mais perto. Mais perto só se eu comer, né? Eu acho que precisa dar um ganho. Peraí, assim. Acho que precisa, lá na coisa, tá ligado, só tá baixo. Acho que lá naquela... Pessoal, eu sou, aqui eu estou como representante do CRES, e eu comecei a trabalhar na Telebrás em 1984. Então eu conheço bem a região, e na verdade só tinha gente, cabrito e pasto naquela região naquela época. E hoje, às vezes eu vou na Telecamp, e se você for de manhã lá ou à tarde, é impossível chegar e é impossível sair. Tão grande é o fluxo que nós temos hoje naquela região. Pior que isso, só a entrada de Montemor para Campinas. Achei maravilhoso o projeto, isso me atrai há muitos anos, eu tenho essa visão naquela região, inclusive da área comercial de negócios imobiliários. E parabéns, perfeito, mas faltam as pernas. Nós temos o corpo, ali nós estamos com a barriga, mas falta a cabeça e faltam as pernas e faltam os braços. O que é isso? Hoje você já não consegue sair mais do Alphaville, por causa da imensidão de condomínios que nós temos lá pro fundo. Então faltam as pernas. Como é que nós vamos ter acesso para aquela região e como vamos sair daquela região? Então lá dentro da região você vai estar bem.
Só que essa região ela vai ser afetada por transeuntes que vêm de outras regiões, que acontece hoje com Campinas, você vindo de Montemor, nós temos essa dificuldade hoje em Campinas Montemor. A pergunta que não quer calar e que eu gostaria de saber se isso foi foi objeto de estudo, se isso também foi pensado, não só o conjunto todo, mas os braços e as pernas desse negócio. Obrigado, gente. Próximo. Boa tarde a todos. Eu represento o CAURB. No ano passado, eu participava como presidente da IMA e tive a ocasião de estar com vocês organizando esse projeto, ajudando, né, modestamente, com a contribuição. Eu acho que entre o início da discussão e o que nós temos hoje, houve um amadurecimento muito grande. Se alguém visse a proposta original e a de hoje, não reconheceria a original. Então, vocês estão de parabéns por terem aceito sugestões que foram feitas por muita gente que participou daqueles eventos online, presenciais, etc. Tem sido espetacular. Eu sou vamos dizer assim, um apoiador desse projeto, porque eu acho que ele vai mudar a história daquela região e da cidade. Vai mudar percepções, uma série de coisas. Bom, eu queria que talvez a Érica, se pudesse projetar um pouco alguns desses aí, para eu te colocar um ponto onde eu acho que a gente teria que fazer uma modificação. Qual slide? É o que fala da densidade mínima, etc. Vai pra frente. Aí. Não é inovações, acho que é anterior a esse. É um quadro onde você coloca... O inicial. Inicial, A comparação inicial. O primeiro. O primeiro... Não, vai mais um. Não. Mais um. Não, pro início. Pro início. Mais um. Bom, até umas 4 horas a gente acha. Vai pra frente, vai botar o próximo. Depois do seu. Quadradinho. É um contexto. É um de quadradinho. É um que tem texto, não tem imagem. Aí, isso. Então, como eu participei e vi que vocês têm uma abertura mental boa em relação a isso, eu queria sugerir tirar aquela palavra mínima dos dois primeiros lá da coluna da esquerda, densidade capaz de gerar oportunidades. Por que mínima? Vocês estão com um projeto que vocês não sabem onde vai bater. Vai ter empreendedores, stakeholders, como vocês falaram, vai ter um monte de coisa, e você não pode adivinhar o que vai acontecer. Quem vai vir, o que ele propõe. Será tão inovador isso, porque é ligado a uma área de fronteira de ciência, tecnologia e inovação, que colocar a palavra mínima lá já vai tirar um pouco a emoção. Então eu queria sugerir isso. A segunda coisa, quando vocês colocaram 7 andares, eu como uma pessoa que tem participado de vários setores aí, tem discutido processos, projetos e tal, eu acho que é pouco. Não vai dar viabilidade, na minha opinião. Talvez, se colocar 10 andares, com uma expansão para os 12 por aí, talvez comece a justificar você, além de gastar na infraestrutura do próprio prédio, você vai ter que gastar para justificar isso, uma série de questões ligadas à própria fruição, à permeabilidade, ao uso público, fachada ativa, isso tem um custo. Então, com 7, eu acho que não viabiliza. Mas, quem sou eu para dizer? Muita gente aqui poderá ter uma opinião mais justificada em relação a isso. Bom, a questão que eu gostaria de colocar é mais conceitual. Tem uma vontade da Unicamp e depois da PUC e dos outros institutos lá, oficiais ou privados, etc., que querem fazer daquilo uma área de expansão do conhecimento, mas com vistas a um empreendimento inovador em ciência e tecnologia e aplicações para a sociedade. Eles querem fazer isso de uma forma aberta, procuraram um lugar adequado para isso. Tem gente experiente que veio aqui e tal. Mas eles vão desenvolver um projeto para o RITS. É claro que houve uma participação do poder público
e vamos dizer, a criação de parâmetros para que eles também se usem desses parâmetros para que o grupo lá da Coreia não venha estabelecer coisas que depois não casam com aquilo que é, vamos dizer, os acessos, tudo isso, as diretrizes de áreas urbanas, etc. Por outro lado, eu conheço lá um monte de ex-fazendeiros, gente que tem áreas da região e que queriam fazer lá o Alphaville deles, do outro lado da pista. Não vão conseguir porque isso aqui é um projeto diferente. E talvez não caiba mesmo um novo Alphaville lá com toda essa dimensão de 5 milhões de metros quadrados. Então, vai haver um choque entre o BIDS e o RIDS. Por quê? Porque são formas diferentes de compreender as viabilidades, as formas de vocação, etc, etc. Como vocês abriram o processo de compreensão da utilização, permitindo tudo isso que é inovador, que vocês já descreveram, não preciso ficar falando, eu acho que vocês abriram a oportunidade de permitir a confluência entre essas demandas e interesses dessas duas grandes corporações diferentes. Uma acadêmica e outra de natureza empreendedora, de pessoas que estão lá com cabelo branco já, esperando essa oportunidade. Então, eu queria perguntar, como é que vocês estão imaginando fazer a junção desse povo? Eu sei que quem é da área acadêmica talvez não tenha uma visão do empreendimento, do custo, como é que é. De outro lado, eles têm uma capacidade de gerar a inovação e projetos, etc., que o outro grupo não tem. O outro grupo vai ter que se adaptar também a que aquilo é um polo tecnológico, né? E o pessoal da academia vai ter que se adaptar de que aquilo tem que gerar uma forma orgânica, integrada, de convivência com usos mistos. Bom, então eu queria saber, como é que vocês estão imaginando fazer essa integração? Claro que é através de um grupo gestor. Aí vem a minha proposta para a secretária Carol. O RIDS já tem um grupo de trabalho e um secretário executivo. Naturalmente, há uma tendência de continuar esse modelo, vamos dizer. Acho que a prefeitura tem que fazer o mesmo. Então, criar um grupo de trabalho composto pelas diversas secretarias, mas com um secretário ou uma secretária executiva, que faça a interface com a Unicamp, com o RIDS, que faça a interface com o mercado. Por quê? A vida de vocês aqui nas secretarias é muito pesada, é dificílima. Vocês não podem entrar nesse processo com a necessidade de também responder ao conjunto de demandas que vocês têm, que eu conheço, que é um conjunto pesado, diário. É de sábado e domingo e não para. Então eu acho que esse executor, ele ficaria com a orientação de vocês, mas com carta branca para conversar com empresários, empreendedores, etc., responder às dúvidas, na hora que eles apresentam as coisas, incentivar os caras a virem mesmo, etc., para que não entre na rotina da prefeitura, vocês teriam que criar esse grupo. É claro que esse grupo depois, na medida que as coisas vão acontecendo, vai virar o grupo gestor, inevitavelmente e normalmente. Desculpe me estender demais, mas me pareceu que ou a gente põe o guiso no pescoço do gato, ou nós vamos ficar com uma grande proposta e que pode se esvair no tempo, porque ela não teve a devida execuibilidade. Obrigado. Com certeza. Obrigada, professor Eduardo. Antes de passar para a Laura, então vamos fechar essas duas perguntas. Obrigada, Sinésio. Só um minutinho, Conceição, só porque foram muitas contribuições do professor Eduardo, eu acho que é importante, só para a gente não perder o foco e a gente passa para a Laura. Realmente é um desafio, e o fato da gente ter aberto a discussão para a universidade como a PUC Unicamp, trouxe uma grande amadurecimento desse projeto que você mesmo relatou e assistiu.
Nós não temos a verdade absoluta, isso é uma construção, então essa interface com as universidades permitiu, inclusive na viagem à Coreia, a gente fomentar muitos conceitos, que aquilo que a gente achou que poderia dar certo ou não dar, a gente viu. Óbvio que na Coreia tem um sistema governamental totalmente diferente com o Brasil, até porque é um sistema onde o governo se apropria, incorpora, empreende, vende, aluga. Então é um papel onde o Estado ele propicia o início de toda uma discussão de um desenvolvimento. Tá? Então, trazendo para a nossa realidade do Brasil, a gente tem a maioria proprietários dentro dessa área, que caberia ele dentro das diretrizes viárias. Aí eu faço um gancho também com o Milton, que questionou por que lá não tem acessibilidade, lá não tem o tráfego fluido, porque muitos empreenderam em gleba. Isso é um questionamento do Ministério Público, porque na época, na legislação em Campinas, em alguns momentos permitia empreender em gleba. Hoje, na nossa lei do polo tecnológico, não vai permitir. Então, a partir do momento que você não abre o loteamento, você não destaca a área pública, você não fomenta espaços de convívio e fruição, você não abre os viários para propiciar essa fluidez do trânsito. Então, a partir do momento que todos os proprietários vão passar pelo parcelamento do solo, tende a esse trânsito a fluir, por isso que nós traçamos toda uma malha viária de diretrizes, atrelada inclusive ao desenvolvimento ordenado pelo transporte, que é o DOT, né, que estão todos os nossos eixos de BRT. Então, a partir do momento que a gente tem esses vários atores, professor Eduardo, que estão lá, que já existem, e a Unicamp e a PUC é uma âncora no desenvolvimento da ciência e tecnologia, a Unicamp tem uma área que pode propiciar o seu desenvolvimento e trazer não só mais empresas de tecnologia, mas fomentar um modelo de negócio, que inclusive o Marco Aurélio iniciou. Posso ceder a área da Unicamp para um hotel, para um cowork? Isso é uma questão jurídica que a Unicamp vai ter que resolver, né, dentro de uma área que é do Estado. E a partir do momento que a gente, juntos, criou alguns critérios de zoneamento, permitindo que o quê? Que essas atividades, se possível, o Estado entender que elas podem ser cedidas, ou uma concessão onerosa, ou uma venda, ou uma alienação, esse modelo de negócio dentro da área da Unicamp, quem vai decidir é ela com os seus analistas. Mas o zoneamento ele tem que prever essa atividade, porque senão na hora que a empresa abrir, ela não vai ter o alvará. Então, a possibilidade de você ter essas atividades, tanto residenciais como comerciais e mistas, numa área da Unicamp, faz com que ela tenha perspectiva de desenvolvimento. A PUC é a mesma coisa. Então, o que a gente construiu? A possibilidade de fomentar mais pessoas dentro do polo, porque eu preciso ter essa vivência, esse convívio, esses espaços de interação entre a sociedade. Né? Então, a gente está discutindo, por isso que é importante essa junção desses diversos atores nessa construção, e não é fácil, porque a gente tem também a particularidade do CNPEM, que tem todo um laboratório de micropartículas, que é uma área sensível. Então, no projeto de lei, nós regramos que no raio de 1 quilômetro, que foi eles que nos apresentaram, a necessidade de passar pelo estudo de impacto de vizinhança, não para proibir o empreendimento, mas para que a gente se organize no tipo